A autossabotagem é o ato de agir contra si mesmo, e apesar de parecer estranho você mesmo sabotar os próprios objetivos, planos e metas, esse comportamento é comum e pode expressar em diversas situações. Alguns exemplos clássicos são a desistência da academia, mesmo depois de você ter jurado que iria continuar o ano todo, a procrastinação de um importante projeto pessoal, o comportamento ciumento que fez o seu relacionamento acabar, o excesso de ansiedade que te fez esquecer de tudo que estudou, ou então os vários vícios e hábitos negativos que você ainda mantém na sua rotina. E todos esses exemplos podem nos levar a uma pergunta: se muitas atitudes, decisões, hábitos e pensamentos nos fazem mal, por que o nosso cérebro ainda mantém esses comportamentos? E, além disso, quais as raízes da autossabotagem segundo a neurociência? Para responder essas perguntas, eu irei utilizar um conhecimento muito divulgado no meio científico, conhecido como teoria dos processos duais da mente. Mas se você nunca ouviu falar, fique tranquilo que eu vou explicar tudo de uma forma simples e didática. Quero deixar claro também que, mesmo sendo uma visão neurocientífica sobre a autossabotagem, isso não significa que temos uma resposta definitiva para tudo o que fazemos, e sim apenas uma única perspectiva embasada. E se você quiser se aprofundar nesse tema, na descrição do vídeo eu deixei referência de 4 importantes livros que vão abordar essas questões. Alguns com uma leitura mais complexa e outros um pouco mais simples, mas todos são excelentes. E para você que não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou o criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta vídeo toda semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer me ajudar a continuar postando, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Lembre-se também de acessar o primeiro link na descrição para ter acesso aos conteúdos mais avançados. Agora, sem mais enrolação, bora aprender! Como eu tinha dito, a autossabotagem é agir contra si mesmo, e provavelmente você já deve ter identificado alguns momentos em que isso acontece. Mas agora, eu quero te ajudar a entender as origens desse comportamento. Para isso, eu preciso que você entenda um pouco sobre como o nosso cérebro funciona. Olhe para a imagem desse cérebro que está na sua tela. Quando observamos as estruturas e regiões que formam esse órgão, podemos perceber uma tendência. Quanto mais fundo você vai no cérebro, ou seja, na parte mais interna, mais primitivas tendem a ser as estruturas. E quanto mais externo ao cérebro, maior a tendência de encontrarmos estruturas mais desenvolvidas e, entre aspas, mais atuais da nossa evolução. Se ainda ficou confuso para você, vamos brincar um pouquinho com os nossos pensamentos e metáforas. Imagine que você está construindo uma cidade, e aí você começa primeiro construindo uma pequena simples casinha no meio de um grande terreno. Conforme o tempo passa e o dinheiro aumenta, você vai construindo outras estruturas em volta dessa pequena casa, e a cidade começa a se desenvolver. Assim, de forma gradual, aquela pequena casinha no meio do nada começa a ser cercada por diversas estruturas mais desenvolvidas, tecnológicas e modernas. Dessa forma, algo parecido acontece com o nosso cérebro. Se pegarmos uma estrutura que está bem ao centro do cérebro, podemos perceber que ela será como aquela nossa casinha, ou seja, ela é mais antiga na nossa evolução, podendo ser encontrada nos nossos ancestrais há milhares de anos e até mesmo em outros animais. O hipotálamo, por exemplo, é uma estrutura bem ao centro do cérebro, como você pode ver na imagem. A função do hipotálamo, de forma geral, é garantir a homeostase do nosso organismo, ou seja, uma função bem primitiva. Já o nosso córtex pré-frontal, encontrado na parte externa do cérebro, é responsável pela tomada de decisão, foco, atenção, comportamento social e principalmente pelo autocontrole. Ou seja, é algo mais desenvolvido e que nos diferencia de outros animais. Utilizando a nossa metáfora da cidade, o córtex pré-frontal seria como um prédio moderno que veio depois de anos de evolução daquela pequena casa da cidade. E agora você pode me perguntar o que tudo isso tem a ver com a autossabotagem. Então, vamos entender. Existe uma teoria muito conhecida no meio neurocientífico que é chamada de teoria dos processos duais da mente. Essa teoria vai dizer que a autossabotagem vai emergir de um conflito entre dois processos, top-down e bottom-up. Mas calma que se você não entendeu nada, eu vou te explicar. Quando falamos de processos top-down, eu basicamente estou falando de processos que têm origem em estruturas mais externas ao cérebro, ou seja, mais desenvolvidas. Top-down significa do topo para baixo, ou então das estruturas mais externas e desenvolvidas do cérebro para as estruturas mais internas e primitivas do cérebro. Assim, quando falamos de processos bottom-up, você pode entender que eu estou falando de processos que têm origem em estruturas mais internas do cérebro.
Bottom-up significa de baixo para o topo, ou seja, das estruturas mais primitivas internas do cérebro para as estruturas mais desenvolvidas externas do cérebro. Outra característica que diferencia esses dois processos é que o top-down refere-se a processos conscientes e que exigem um certo esforço. Já os processos bottom-up são majoritariamente inconscientes e não exigem nenhum esforço. Vamos então a alguns exemplos. Quando eu digo não para um doce e controlo a minha vontade, eu realizei um processo top-down. Agora, quando eu ajo por impulso e ataco tudo que está na geladeira, eu realizei um processo bottom-up. Outro exemplo, quando eu foco em uma tarefa, eu estou realizando um processo top-down. Porém, quando eu me distraio dos estudos e começo a procrastinar, eu estou realizando um processo bottom-up. Para tudo isso ficar ainda mais simples, você pode imaginar que o nosso top-down seria uma espécie de anjinho no seu ombro, que diz tudo o que você precisa fazer de correto, como ir para a academia, deixar de procrastinar, manter a dieta e ter autocontrole para não xingar uma pessoa. Já o seu bottom-up seria o tal diabinho do seu ombro, que diz tudo o que as suas estruturas mais primitivas desejam, como comer tudo que está na mesa, procrastinar uma tarefa para economizar energia, desistir de uma meta para não realizar esforço, dentre outros comportamentos. E essa teoria dos processos duais da mente não é algo novo. Como eu disse, os próprios desenhos animados falavam algo parecido, com a ideia do anjinho e do diabinho. Se olharmos para os ensinamentos de Platão, também podemos encontrar algumas referências parecidas, já que em um dos seus escritos você encontra a seguinte frase: o cocheio que nos governa rege uma parelha, na qual um dos cavalos é belo e bom, de boa raça, enquanto o outro é de raça ruim e de natureza revisada. Perceba que nessa frase, ela mesma dá a ideia dos processos top-down e bottom-up. Mas não para por aí. Siddhartha Gautama, popularmente chamado de Buda, também dizia algo muito parecido. Anteriormente, minha mente vagueou como bem entendeu. Foi onde quis e onde obtinha mais prazer. Hoje, entretanto, ela se encontra domesticada pela sabedoria, da mesma forma que o adestrador do elefante o controla plenamente. Ou seja, para Buda, o elefante eram os processos bottom-up e o dono do elefante, os processos top-down. Se você for mais a fundo nesse assunto, também irá encontrar outros nomes para os processos top-down e bottom-up, como o sistema rápido e devagar, sistema 1 e 2, processos quentes e frios, dentre outros. Quero lembrar você que todos esses exemplos que eu trouxe, inclusive a teoria dual da mente, são apenas modelos didáticos para buscar explicar o comportamento humano de uma forma mais simples. Mas entenda que não existe realmente essa divisão no nosso cérebro. Agora, voltando ao nosso raciocínio, a autossabotagem vai emergir de um conflito entre dois processos, onde um deseja fazer dieta, emagrecer, estudar e ter disciplina, e o outro deseja prazeres imediatos e a preservação da sua energia. Entendido isso, vamos nos aprofundar nesse assunto para responder uma outra pergunta. Por que o nosso cérebro mais primitivo deseja os prazeres imediatos e a preservação da energia? Para responder essa pergunta, convido você a pensar como viviam os nossos ancestrais há 70 mil anos lá na savana africana. Nessa época, tudo era muito escasso, perigoso e imprevisível. Não sabíamos se iríamos comer, se algum animal iria nos atacar e se amanhã estaríamos vivos. Com isso, o nosso cérebro entendeu que preservar energia e ser guiados pelos prazeres imediatos era algo importante. Afinal, se eu preservo energia procrastinando e descansando, eu tenho uma reserva energética para fugir ou lutar quando necessário. E se eu sou guiado pelos prazeres imediatos, eu como até ficar cheio, pois eu não sei se no dia seguinte eu estarei vivo. Então, apesar de hoje nós vivemos uma realidade muito menos perigosa e muito mais previsível que os nossos ancestrais, o nosso cérebro continua carregando essas premissas primitivas. Assim como aquela cidade grande e desenvolvida ainda carrega aquela pequena antiga casa no seu centro. Agora sim, você tem uma visão muito mais clara sobre a autossabotagem. Quando você procrastina, desiste de uma meta, come mais do que você deveria, ou então xinga uma pessoa porque você estava em um momento de raiva, isso acontece porque as suas premissas primitivas foram mais fortes do que o seu cérebro mais desenvolvido. Mas se engana quem acha que as nossas premissas são apenas biológicas e derivadas dos nossos ancestrais. Ao longo da nossa vida, nós também criamos as nossas próprias premissas, chamadas popularmente de crenças, que podem ser positivas ou negativas. Dependendo das crenças que você desenvolve e repete ao longo da vida, isso se torna um hábito, ou seja, um comportamento automático considerado também um processo bottom-up. E para você entender como as suas crenças também podem te sabotar, vamos a um exemplo. Imagine que uma mulher, ao longo de toda a sua vida, viveu vários relacionamentos ruins, com traições, brigas e conflitos. Com isso, além de todas as premissas biológicas do nosso cérebro, ela criou uma nova premissa: todo homem é igual e todo homem é capaz de trair. Essa crença, obviamente, não é uma verdade absoluta.
Mas depois de tanto repetir esse pensamento, isso se tornou uma premissa automática. Assim, é provável que, pelo fato dessa mulher ser muito ciumenta em todos os seus relacionamentos, esse próprio ciúmes faça a relação acabar. Ou seja, novamente encontramos a autossabotagem, onde um pensamento negativo traz sentimentos negativos que trazem comportamentos negativos e, por fim, resultados negativos. É claro que esse foi somente um dos milhares de exemplos de crenças limitantes que nós podemos ter, como eu não consigo mudar, eu sou péssimo em exatas, as pessoas sempre me julgam, dinheiro é a raiz de todo mal, eu me organizo melhor na bagunça, dentre outras crenças que te levam a resultados negativos. Mas, afinal, como nós podemos parar com a autossabotagem e mudar os nossos resultados? Bom, primeiramente, entenda que é possível mudar todos os nossos comportamentos, desde que haja consistência e disciplina. Assim, entenda também que toda mudança vai seguir 4 estágios: a incompetência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e a competência inconsciente. Na incompetência inconsciente, como o próprio nome diz, a pessoa realiza um comportamento de autossabotagem, mas ela não percebe que isso acontece. Normalmente, essa falta de consciência está muito relacionada às nossas crenças limitantes, pois dificilmente questionamos aquilo que acreditamos. Como agora você entende como a autossabotagem funciona, é provável que você tenha identificado vários comportamentos negativos na sua realidade. Portanto, saiba que o primeiro passo já foi dado, pois só podemos mudar aquilo que conhecemos. No estágio da incompetência consciente, você já sabe que precisa mudar uma forma de pensar ou um comportamento recorrente. Agora, ao invés de querer transformar toda a sua vida de um dia para o outro, você precisa pensar em pequenas mudanças com passos pequenos, porém firmes. Por exemplo, se eu percebo que todo final de semana eu tenho vontade de comer um doce e eu acabo furando a minha dieta, o que eu preciso fazer não é cortar todo o açúcar de uma vez, e sim ir retirando gradualmente, depois substituindo o açúcar por uma fruta um pouco mais doce e no longo prazo acabar com esse hábito negativo. Vamos imaginar um outro exemplo, mas agora com crenças limitantes. Se você tem a crença, por exemplo, que todos os homens ou todas as mulheres são iguais, o que você precisa fazer é questionar esse pensamento. Será que isso realmente é uma verdade ou eu estou generalizando as minhas experiências? E sempre que você perceber que está pensando dessa forma, faça uma alteração. Assim, eu posso pensar, as mulheres não são realmente todas iguais e eu não preciso generalizar o meu passado. Quando vamos fazendo as pequenas alterações e persistimos em uma nova forma de pensar e agir, chegamos a um próximo estágio, que é a competência consciente. Aqui você já não pratica mais autossabotagem, mas ainda é necessário um esforço consciente para manter essa nova realidade. Depois de um tempo, o seu novo comportamento se transforma em um hábito e você chega no último estágio da mudança, a competência inconsciente. Nessa fase, você faz aquilo que é bom para você, cultiva crenças fortalecedoras e tudo isso já está automático e inconsciente dentro de você. Utilizando a metáfora de Buda, se o seu cérebro primitivo é um elefante, um animal forte, grande, que faz o que quer, não adianta você, como dono do elefante, querer puxar com toda a força e fazer uma mudança brusca, pois é mais provável que isso piore a situação. Ao invés disso, é melhor que você treine o elefante gradualmente, mostrando para ele que é possível obter prazeres imediatos e futuros em equilíbrio, com pequenas metas, pequenas mudanças e pequenas realizações. Dessa forma, o seu elefante não vai deixar de comer uma sobremesa, porque isso é uma obrigação, e sim porque ele percebeu que não comer também gera um diferente tipo de prazer, o prazer de perceber que você deu um passo a mais para a sua nova vida. Eu espero que eu possa ter te ajudado com esse vídeo, e se você é o tipo de pessoa que gosta de estudar sobre mente, cérebro, comportamento humano e desenvolvimento pessoal, clique no primeiro link da descrição e conheça a plataforma Faculdade da Vida, a maior escola de crescimento pessoal do Brasil com base em ciência. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo em uma próxima aula ou dentro da plataforma. Até logo!